Gente, boa noite. Como aquela fez a abertura a entrega das moções, vou fazer a abertura agora da reunião, tá? Sobre a proteção de Deus no nome do povo de Guaraná, iniciando os nossos trabalhos, tá? Como eu já falei, aqui registra a presença do diretor municipal urbanismo, Anésio da Cruz Rodrigues, e do representante da União Reciclável. Senhor Lindomar, que presta serviço de coleta de lixo no município de Guaraná, após o convite dessa Casa Legislativa para se tratar de serviços prestados pela referida empresa. Convido ambos a sentarem às mesas que já estão. Deixo a palavra com os vereadores a fazer os apontamentos, em seguida os convidados terão a palavra. Agradeço a presença dos convidados, considerando positiva a participação de todos e o debate acerca do assunto que trouxe nessa reunião vai nos trazer maior clareza. Esperamos que o serviço pela empresa União Reciclável seja realizado com melhor qualidade em favor da população guaianense. Está aberta aos vereadores e logo depois a população de Guaraná as perguntas e os debates ao senhor Lindomar. Bom, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui na nossa casa. Agradecer a presença do senhor Anésio, representando o Executivo Municipal, e o senhor Lindomar, representando a União Recicláveis. Aqui, enfim, veio à nossa casa, a gente fica feliz em recebê-lo, para a gente dialogar e levar as demandas da população, que são de suma importância. Essa casa é a casa do povo e nós estamos aqui como representantes do povo para levar as demandas e tentar solucionar os problemas. Então a gente fica feliz com esse momento e esse momento aqui, senhor Lindomar, não é um momento de sabatina, É um momento da gente dialogar e construir aí as melhores opções para Guaianá. Eu gostaria de colocar que nós recebemos o contrato firmado pelo Executivo Municipal e a empresa União Recicláveis. Hoje nós recebemos, podemos dar uma olhada no contrato, mas o processo administrativo não consta, não veio para a gente os anexos. E, analisando no portal do Executivo Municipal, nós não encontramos o processo administrativo 097 de 2022, que é o processo com todas as cláusulas da contratante, e o contratado, da prefeitura. Então, eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que a gente enviasse para o Executivo Municipal um requerimento, que enviasse esses anexos para a nossa casa e também que disponibilizasse. Deve ter dado algum problema, eu não sei por que esses anexos não estão disponíveis no portal. Então, a gente fazer um requerimento solicitando. O senhor recebeu, senhor Anésio? A gente conversou na semana passada, E aí você também já tinha até me encaminhado, mas a gente não chegou a receber. Mas assim, senhor Lindomar, a gente tem alguns questionamentos a fazer. Eu acho que são questionamentos que a população vem trazendo e para a gente trazer aqui esclarecimentos. Eu acho que todos os nobres edis aqui, os nossos colegas, a gente tem questionamentos a fazer em relação a horários e regularidade da coleta, porque são reclamações que chegam até nós, de toda a população, quanto à questão do horário oficial dessa coleta. Quando o caminhão não passa nesse horário oficial, tem um horário delimitado para cada bairro. O porquê não acontece, quando não acontece, a população é informada. A gente tem questões aqui também voltadas para a zona rural, que é a coleta de lixo na área rural. E aí, assim, eu não sei como que a gente vai fazer aqui, O senhor presidente vai colocar aí como vai ser esse momento. A gente vai fazer de perguntas e respostas, ou a gente faz as perguntas todas e depois o senhor Lindomar e o Anésio também respondem.
mas assim, pode algum nobre edil também, aí, se quiser já se colocando. Eu tenho alguns questionamentos anotados aqui, mas eu quero, primeiro, essa questão dos horários e da regularidade da coleta. Como é que está essa questão dos horários, da regularidade dessa coleta, nos bairros e na zona rural? A empresa tem um horário e os dias fixos, né, corretos, e está conseguindo acompanhar esses horários e essa regularidade? Como é que está? A empresa, que nem a coleta de lixo toda segunda. A coleta está sendo feita na segunda, quarta e sexta. Nesse momento está sendo a partir das 14 horas. O caminhão está chegando aqui na cidade e fazendo a coleta. Entendeu? Mas a partir do, acho que janeiro, já vai ter uma mudança. Que a gente vai colocar mais um caminhão para fazer só a zona rural e fazer uns pontos críticos que tem na cidade. Entendeu? E a zona rural de Guaianá, antigamente era feita uma vez por semana. Eu coloquei para fazer 2 vezes, que é segunda e sexta. Xangri-Lá mesmo era feito uma vez na semana, está sendo feito 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Os tambores da zona rural eu tirei quase todos, o caminhão passar lá. Entendeu? Não tem mais tambores, porque adianta a coleta da gente, entendeu? Sem o tambor. Cada um com lixo na sua porta, o caminhão está passando, não precisa de ir. Mas está sendo feito toda segunda, quarta e sexta. Então, a partir de janeiro, a gente vai ter mais um caminhão rodando dentro do município, com uma regularidade aí, com os horários. Vai continuar a parte da tarde. Eu acho que esse horário também gera confusão para a população, porque antes era pela manhã. Como é que era, né, Ed? Acho que é melhor a coleta nesse horário da tarde, porque senão fica muito lixo para outro dia. Na terça-feira você pode passar na cidade, a cidade está cheia, se coletar mais cedo. Porque o pessoal não tem horário para pôr o lixo para a rua. Entendeu? É isso também. Boa noite a todos. Então, a gente recebe, né? Nós recebemos algumas reclamações, né? De alguns vereadores, Samuel. Então, sempre nós procuramos saber a origem daquela reclamação. E tem reclamação aqui, a pessoa reclama, mas colocou o lixo para fora depois que o problema passou. Então, procuramos saber a origem, né? A gente poderia reclamar da União. Como nós cobramos da União, a União também nos cobra. A questão dos tambores. Um tempo atrás, cada um tinha um tambor. O que nós fizemos? Recolhemos todos os tambores. Dentro do pano. Por quê? Não justifica. Se a coleta é feita domiciliarmente, de porta a porta, não justifica você ter um tambor na sua rua. Porque o lixo é um problema, não é um problema endêmico, só nosso aqui, é um problema mundial. Então os problemas tem, atraso tem. Esse período de chuva agora é complicadíssimo, não tem muito atraso, né? Das questões aí de horário. Mas sobre os tambores, nós mantemos alguns da saída da área rural que estão acabando com os problemas do lixo. Porque, por exemplo, o lixo passou tal hora. Um dia que tem um lixo lá, ele quer dispersar o lixo. Não tem como tambor, tudo que ele vai fazer. Vai lá fora e vai colocar o tambor no que lixo. O cachorro vai virar quebra-murro, então vai dar um certo transtorno. Né? Então, como eu sempre digo, se não tiver uma educação ambiental, tendo esse trabalho, não adianta a pessoa, a população não colaborar. Eu dou exemplo mesmo meu, lá da minha casa. O meu lixo está sendo colocado em cima do muro agora. Porque cachorro vai lá, arrasta o meu tambor, ele é quebrado, tira de fora do meu tambor. Sabe o meu tambor? Fui olhar nas câmeras, o cachorro estava carregando o meu tambor. Diversas vezes, 3 vezes. Sabe? Então, assim, são problemas recorrentes, mas às vezes depende só do município. Nós compramos a União e a União também nos compra. Certo? Com a questão dos tambores, então nós acabamos esses tambores. Hoje nós temos na Prainha, que é da área rural, nós temos aqui no Fortaleza, tambor, e temos em Santana e no Catueiro.
Também nós temos um funcionário da prefeitura que faz a limpeza 2 vezes por semana dos tambores. Passou o caminhão, no dia seguinte está lá fazendo a limpeza para manter mais limpo. Só que a gente não depende só de nós, né? O povo também tem que colaborar. A gente está sempre em contato com a União, né? Ouvindo as reclamações dos usuários, porque também não reclamar, nós não estamos sabendo de nada. Para nós está uma maravilha. A gente não é onipresente, mas se você não reclamar com a gente, nós não estamos sabendo que problema está acontecendo aquele problema. Boa noite. Boa noite. Ô, Anésio, que a população no longo dos dias, povoado dos dias, tem reclamado o seguinte: o caminhão passa, ele recolhe, ele não consegue recolher tudo porque ele está cheio e o resto fica lá. E assim, não é a pessoa que fala, eu vejo, porque eu também sou do povoado, a pessoa assim, meu, passa aqui agora e vê. E realmente, eu não sei se o caminhão está lotado e não consegue pegar tudo, ou se o funcionário não quer pegar e larga para trás. Eu falo que lá na pracinha dos dias tem uma lixeira grande. Hoje mesmo, passei lá, tirei foto, e amanhã eu vou passar de novo, porque eu vi que o caminhão passou lá, para me ver se realmente tirou tudo. Mas isso lá tem acontecido isso. Ele passa, ele não pega tudo, aí acontece aí no caso é na sexta, até sexta-feira não aguenta, aí aquilo joga para fora, entendeu? Então, eu já tive reclamação desse sentido que ele está falando. Eu recebo, eu entro em contato com o careca, a gente pode ter assinado isso daí, né? Então, no dia ele não pegou, porque não deu tempo, ficou tarde, fez de chuva, estava boa também, tá? Não estou estudando para estudar hoje, esse período eu era estudante. Então, se não pelo pedido, é o seguinte: a caminhonete está indo fazer, porque eu nem sei que o caminhão vai fazer. É complicado, o caminhão não vai fazer. Hoje, até mesmo, estava lá, o caminhão passou. Só no lado do passeio, estava chovendo já, eu nem parei de me ver. Mas hoje foi o caminhão que passou, mas não sei como é que ficou lá, depois de passar. Porque algumas vezes vai a caminhonete, né, cara? Não, é que lá no Rio tem um casal que tem um carro, não lembro o papel também. Você pode passar qualquer hora que eles tiram tudo para fora e já desfaz. Lá no Rio e no Brasil. Toda semana. Hoje estava tudo para fora. Eles tiram tudo para fora. E aqueles contêineres, aquele contêiner foi eu que doei. Eu doei aquele lá e o lá não está tirando. Entendeu? Mas tem um casal que passa tirando tudo para fora, por isso que já estava bagunça. Entendeu? E sempre quando eu passo lá no caminhonete, eu limpo o chão, deixo tudo limpo, né? Entendi. Bom, Oi. Vai falar? Outra coisa, Lindomar. Os funcionários, vocês estão juntando lixo, vem junto e demora um tempo para passar a pegar. Quanto isso, os cachorros estão espalhando. Isso tem como vocês melhorar, ver que pode, porque você pode olhar na cidade, entender que vocês passam cá do lixo, mas tem lixo na rua todo espalhado, vocês não vão ficar catando barreira. Beleza. eu gostaria de fazer um questionamento em relação ao que o senhor Anésio falou, né, das reclamações que chegam, né, tanto aqui dos representantes do povo, dos vereadores, da população. Essas reclamações chegam até vocês e é repassado para a União Reciclável. De que forma é repassado? Tem um canal oficial? Porque muitas das vezes chega a reclamação, mas de forma informal acaba se perdendo. Então, assim, tem eu não sei, um canal oficial entre o Executivo e a União Recicláveis para que essas perguntas, esses questionamentos, essas reclamações possam ser registradas e também, se essas reclamações são registradas, o retorno que se dá à população, fez a reclamação, depois a população tem um retorno, tem uma orientação, porque a gente sabe, né, como você colocou, Anésio, realmente é responsabilidade de todos nós, principalmente da população. Então, eu acho que a gente tem que estar também fazendo esse trabalho de conscientização contínua, de educação continuada com a população, da importância de cuidar do seu lixo, né, de separar corretamente o seu lixo e de cuidar,
Então, assim, da gente pensar em formas de melhorar essa comunicação e também esse trabalho de educação continuada com a população para que não ocorra, porque realmente é uma responsabilidade de todos nós, mas nós, enquanto órgão público, então, vamos pensar estratégias para melhorar, né, para melhorar para a população, melhorar esse canal de diálogo mesmo, de construção, que às vezes chega, né, e eu não sei, realmente, eu também não te passei reclamações da área rural, mas às vezes a gente passa de forma informal pelo WhatsApp, liga e tal, mas às vezes com tantas informações acaba se perdendo. Então, talvez se a gente buscar melhorar e buscar uma forma mais organizada disso chegar, dessas reclamações e também do retorno à população chegar, talvez seja uma forma da gente melhorar aí esse trabalho e essa entrega. Para melhorar esse trabalho, vou fazer assim, vamos marcar uma próxima reunião. Eu vou trazer o nosso CCO da empresa, que a empresa, todo caminhão é rastreado. E ele vai fazer uma apresentação, tem que ter um telão, fazer uma apresentação que dá para todo mundo da cidade acompanhar pelo aplicativo o horário que o caminhão vai passar na sua rua. Entendeu? Tem um aplicativo, tem tudo. E tem o telefone, tem o QR Code que a pessoa pode entrar lá, fazer sua reclamação, tem tudo. Eu posso trazer aqui e fazer essa apresentação para vocês. Entendeu? E a gente pode marcar uma reunião. Senhor presidente. Então, vai responder a sua fala, não tem o canal aberto para essa informação. Na minha observação, tá? A pessoa me liga, eu tratando que queria fazer o local, o local. Então, vocês têm que tratar imediatamente o que está acontecendo. A semana passada eu fui lá para a Comissão Política de minha casa sem voltar aí, imediatamente, porque já é. Aí eu falei para a pessoa, retornei para ela, ele já foi revisada, agora quer fazer um informe, depois realmente eu tenho tomado esse procedimento. Se você reclamou, também não só o freio, eu trago o resto todo mundo está tentando. Eu também respondo para as pessoas, dou uma resposta, a resposta que a pessoa precisa. Então, se a pessoa não reclamar para a gente, para nós está reclamando. São pessoas que ainda tem reclamando, precisando de uma união, então, para a pessoa ir lá, para ficar inscrito, as coisas funcionam assim. Então, isso aqui é um problema essencial, o lixo é um problema mundial, nós temos aí para elaboração, eu saí da secretaria de meio ambiente agora desde o ano passado, né? Então está sendo elaborado, não sei a situação que está hoje, no plano de gerenciamento de histórico aqui dentro da ter a floresta, isso aí é a disposição federal, então mais cedo ou mais tarde nós vamos incrementar a questão disso, já é uma nova Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite ao Anésio, agradeço a sua presença, o Lindomar, parabéns a todos os homenageados, foi de muita honraria, parabéns ao Samuel, ao André, é mais do que merecedor, a todos que nessa noite foram agraciados aqui na nossa Câmara, é um orgulho e uma honra para todos nós. Senhor Lindomar, aproveitar o ensejo aqui, né, porque tem muito tempo que a gente não se fala, a gente está sempre se vendo, uma vez que teve aqui, né, a pedido do pessoal da Xangri-Lá, umas perguntas pertinentes aqui. Quando o funcionário adoece, o senhor tem um quadro de funcionário aqui, o senhor tem esse suporte para preencher essa vaga, para não sobrecarregar a coleta de lixo? Quando um caminhão quebra, o senhor tem um caminhão reserva para não acontecer de naquele dia não poder passar, acumular o lixo, ficar 2 dias sem recolher? E outra coisa também, como o senhor está trazendo aqui para nós sobre a situação do caminhão de lixo em janeiro na zona rural, essas informações, como o senhor puder estar divulgando para a Câmara, para a gente, e deixar um telefone do senhor de referência, né, para que a gente, quando tiver uma reclamação, possa estar ligando o senhor, estar passando por a Anésio, para tentar resolver a situação um pouco mais rápido, porque chega fim de ano, é Natal, Ano Novo, Guaianá, muita grande alugada, vem muito parente, para não sobrecarregar nem os funcionários e nem deixar a população, né, nessa situação por causa desses constrangimentos. Então, se o senhor puder trazer aqui uma pessoa para fazer essa explicação
tendo um caso aqui, uma audiência pública, para esclarecer isso para a população, junto com a Anés e o senhor, e sempre está nos procurando. Eu tenho certeza que essa comunicação Câmara, Prefeitura e a União Reciclável vai somar muito para a população. Então, é esse meus questionamentos e agradecer desde já a presença de vocês aqui e muito obrigado. Eu poderia aproveitar a oportunidade, até que nós do Deu aqui, eu só pegar o seu vereador, eu estou responsável pela produção, por exemplo, de novo, tá? Da Globo, o aparelho da Globo, ele está com baixa potência. Então, o aparelho de transmissão do canal Globo, a Fórmula 1, também recebeu reclamações diretas, então nós estamos comunicando a empresa, que a maioria do canal fez o convênio, estou fabricando para poder consertar esse aparelho. Então, a empresa chama Seja Digital, já foi comunicado, então nós estamos aguardando a vinda dele do futuro para poder fazer essa manutenção do canal. A informação é tudo. Então, alguém falar de vocês, para vocês passarem e falar a livro que realmente está acontecendo. Está falando lá, e eles não deram a previsão para nós de vida, que é o município, segundo ainda a demanda está sendo estranha nessas coisas que faz. Então, nós estamos aguardando a vida do nós temos que ter a informação que alguém falar com vocês, você já está sabendo da real situação aí da coisa. Então, para funcionário a gente tem, sempre tem um, são 3 no caminhão, mas eu tenho 4 aqui em Guaraná, no reserva. Caminhão a gente sempre tem um parado em São João da Conocendo, que tem um pátio lá guardado, mas aqui nunca aconteceu de deixar a coleta todo dia, entendeu? Está sempre em ordem, sempre dando suporte, entendeu? Já atrasou, mas não deixa de fazer. É que nem outra coisa que eu estou pedindo, né? Eu preciso arrumar a estrada do Cantinho do Céu, porque está difícil também passar por lá, entendeu? Esse dia mesmo teve chuva aí, caiu o bambu tudo lá e o caminhão não passa. Entendeu? Santana, eu tenho os tambores lá. Eles afastaram os tambores da rua, mas não calçaram o chão, não fizeram. Então o caminhão para lá tola. Não fizeram uma história lá, porque o caminhão colou já lá, entendeu? Está muito trabalho lá. A gente tem que arrumar lá. Senhor Lindomar, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma, eu acho que é bem claro de todo mundo, porque o horário, exemplo do Alto Samuel dos Dias, antes era de manhã, agora está sendo a partir das 14 horas. Então, isso eu acho que teria que passar o horário de cada bairro aproximadamente, porque, igual hoje de manhã, eu vi pessoas 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, pondo lixo na rua. Se vai passar só de tarde, na hora que o caminhão chegar, está tudo espalhado. Outra coisa que eu queria falar contigo, eu conversei, não vou citar nomes, eu não conversei com funcionários, ex-funcionários de vocês, e a conclusão foi, eu queria ver se você me esclarecesse se realmente isso tem relevância. Porque está sendo de tarde, porque o caminhão sai daqui primeiro e vai para Piau e Tabuleiro. Ele falou que os caminhões estão muito sobrecarregados, por isso que às vezes não tem horário e chega igual o Samuel falou, chega no final da rota, o caminhão está cheio, ele não faz a coleta do lixo, pode ser feito no dia seguinte. Eu queria saber esclarecimento é isso. O caminhão vai primeiro para outro lugar, para depois vir para cá, aí ele não está sobrecarregado e não faz a coleta corretamente? Não, a coleta está sendo feita corretamente, não deixa nada para outro dia. O caminhão sai daqui 6 horas, faz Tabuleiro, faz Piau e vem para cá, porque está chegando às 14 horas, entendeu? A partir de janeiro já não vai ser mais assim, entendeu? Vai ter uma mudança de rota. Aí o caminhão vai fazer Tabuleiro e Goianá. Piau não vai fazer, vai mudar o dia do Piau. O dia da coleta é Piau, entendeu? Isso é coisa de conversadores da empresa. Então eu gostaria que depois de janeiro você passasse as rotas e os horários. Então, outra coisa, como eu falei, a gente pode, por exemplo, para janeiro, fazer a apresentação no telão com
um aplicativo que você mesmo, qualquer um pode qualquer pessoa entra no aplicativo e vê o horário do caminhão vai passando na sua rua. Porque tem tudo lá já no sistema, entendeu? É tudo, é mais fácil. Qualquer pessoa pode entrar no aplicativo e olhar, o caminhão vai passar na minha rua tal hora. Aí ele pode colocar ali naquele horário, porque o caminhão é rastreado. É o horário real. O caminhão quando ele sai de Piau, para vir para Guaianá, ele chega em Guaianá, ele não tem lixo, ele vem com lixo. Ele chega em Guaraná, ele nem coleta o lixo aqui, ele só pega o que? A avenida aqui, que é a principal, e descarrega de novo e volta para cá vazio. Aí pega só o lixo da rua, entendeu? Por isso que ele chega às 14 horas aqui. Esse aplicativo já existe há muito tempo? Não, faz pouco tempo. A gente começou a lançar, começou em outra cidade. Essa semana a gente está terminando lá em São João do Centro. Mas tem Visconde do Branco, tem Leopoldina, tem várias cidades, eles estão vindo para cá, entendeu? É só a gente pegar, sentar aqui, chamar o pessoal, eles vêm aqui fazer a apresentação para vocês e pronto. Fica tudo certinho. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, continuaram presentes aqui nessa casa. Se não uma questão que está pegando também, que já foi comentado, questão dos horários, né? A partir de quando que o caminhão começou a fazer esse trajeto das 14 horas? Já começou ou vai iniciar ainda? Não, já começou já. Já começou? Faz uns 3 meses que já está nesse horário. É porque eu tive uma reclamação da senhora da Povoado da Barra, no dia 31 de outubro, o caminhão passou às 6 horas da manhã, ela estava indo colocar o lixo, e o caminhão passou, ela não conseguiu colocar. E na semana passada, a esta ocasião, o caminhão não tinha passado dia nenhum. Caso quando acontece isso, quais as providências estão sendo tomadas pela União para que a população não fique também com esse lixo acumulado dentro da sua casa, né? Já que o trabalho é prestado à população? Está chegando essas reclamações a vocês? Está sendo tomada alguma providência em relação a isso? Quando o caminhão não consegue passar, eu tenho uma caminhonete, eu vou para a caminhonete com um ajudante e pego, que nesse dia não conseguiu passar no cantinho do céu, pegar um monte de coisa. Eu tive que fazer o quê? Peguei a caminhonete, o funcionário, como lá e recolhe. É isso que acontece. Todo lugar onde o caminhão não entra, a caminhonete vai lá e retira o lixo. Entendeu? Não fica ninguém sem coletar seu lixo. No período de chuva, quando o caminhão não passa, as coisas estão resolvidas dessa forma. No próximo dia o senhor passa com a caminhonete. Não, no próximo dia não, no mesmo dia. No mesmo dia? E a retirada dos lixos das residências também, que não foi questionado, é a questão também dos servidores, quando eles pegam o lixo, eles puxam o lixo cai no chão e não retornam para recolher aquele lixo que fica ali. Isso pode acontecer, que nós sabemos, temos as pessoas da limpeza urbana aqui dentro do município, mas pode acontecer delas já ter passado naquela rua, tem um trecho para ela cumprir, e aquele lixo vai ficar ali. É fornecido material para esses servidores, para que quando aconteça isso, eles vão ali, resolvam, catam esse lixo, colocam no caminhão novamente? Não, é fornecido sim, entendeu? Mas aí a gente tem que ficar sempre orientando, sempre pegando no pé deles, porque você sabe, é complicado, né? Mas a gente consegue resolver isso no mesmo dia. Só acabando de concluir a minha fala, então automaticamente o caminhão fazia 3 cidades, por isso, de certo modo, sobrecarregava o horário, não tinha o horário específico do caminhão passar. Isso é certo e notório, todo mundo sabe. Então, a partir de janeiro, vai entrar um outro caminhão que provavelmente, talvez, solucionaria esse problema de horários. Isso. Isso acho que a população está querendo saber, porque antes não tinha horário, às vezes passavam de manhã, às vezes passavam de tarde, às vezes passavam de noite, às vezes não passava no outro dia de manhã. Então a partir de janeiro vai vir mais um caminhão justamente para normalizar em termos de horário, porque o grande problema que eu acho que está tendo o maior problema aqui em termos de horário de Guaianá da coleta de lixo. Então você está falando que a partir de janeiro tem outro caminhão, então vai normalizar os horários devidamente em cada bairro. Eu não falei, a gente pode marcar essa reunião também.
também para fazer a apresentação para vocês. Entendeu? Eu poderia marcar já para dia 2 de fevereiro, a primeira reunião do retorno da Câmara? Tudo bem. Então está marcado dia 2 de fevereiro para fazer essa apresentação. Um telão para fazer essa apresentação. Você precisa que a gente faça um requerimento para você ou já está marcado verbalmente? Já está marcado. Anés, 2 de fevereiro? Poderia ser então dia 9 ou não? Então dia 9. Ô Lindomar, nesse final de ano aumenta muito lixo. A partir de semana que vem a cidade fica muito lotada. Vocês têm alguma programação de modificar um pouco? Porque todos os anos tem problema. Teve um ano que passou lá em casa, assim, seguiu os 3 dias direto, de passar meia-noite, 1h, porque em toda a cidade essa época está lotada. Vocês vão aumentar mais um caminhão, vão pôr mais funcionário, ou vai manter o mesmo esquema desse final de ano? Ou você vai mudar em janeiro mesmo? Eu consigo colocar o caminho aí nesse final de ano, para ajudar, entendeu? Mas é aquele problema. Ano passado era uma equipe, essa equipe é outra, entendeu? Aquela equipe, tanto que eu troquei todo mundo, motorista, funcionário, troquei todos. Entendeu? Mas essa equipe já é diferente que está trabalhando. Entendeu? Eles querem acabar para ir embora para casa, eles não querem ficar o dia inteiro na rua correndo atrás de lixo. Entendeu? Mas eu consigo colocar o caminhão agora a partir de semana que vem, eu vou estar com outro caminhão para ajudar aqui na coleta. Muito obrigado. Entendeu? Porque nem o dia de Natal o pessoal deixa fazer quando a coleta. Não, Natal aqui nem aqui. Natal já não é dia de. Aqui não vai ter, né? Na quinta-feira. Na quarta. Não, na quarta-feira vai ter coleta normal, na véspera, e na sexta-feira vai ter coleta normal. Segunda, quarta e sexta. Mais algum vereador ou o público, alguém quer fazer alguma pergunta a respeito? A gente está aí, gente, desculpa aí, sobre o executivo, a gente está aí para ouvir vocês também, ligar para a gente, passou, não passou, a gente tem que saber se realmente está funcionando, tem que reclamar. Também saber o que realmente vai acontecer. O Fernando, ele é considerado um comerciante, tem uma coisa a reclamar? É porque eu não fico ali, eu fico lá na barra mais, ele que fica mais. Eu gostaria de fazer uma colocação. Essa reunião eu acho que está sendo até meio vergonhoso. Os 4 últimos mandatos abandonaram a reciclagem. Goiânia era bacana aquilo, era uma referência. Tinha coleta seletiva, tinha reciclagem. Agora estamos debatendo, o lixo está sendo jogado na rua. O cachorro está na rua, um monte de gente. Cadê que vai se combater isso também? Tem muita coisa para se combater, não é só criticar a empresa, não. Toda empresa tem falha. Mas o que o executivo e o legislativo estão fazendo para mudar isso, para melhorar? Por que foi abandonada a usina de reciclagem? Ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. Porque são questionamentos simples, mas coisa boba que abandonaram. Por que não volta a fazer uma educação, essa educação sobre a reciclagem nas escolas? Podia fazer. Que desde novo se aprende a fazer essa separação do lixo. Antigamente tinha aqui na praça, todo o tampão separadinho. Não existe mais isso. Igual o Fabinho perguntou aqui sobre a questão ali na padaria. O Lindomar falou do cara do Citroën. Tem mais 3 que fazem essa bagunça na porta da padaria, na praça. Eu essa semana falei com as meninas, vai passar a colocar o tambor de lixo só para fora, só à tarde, porque o cara joga o lixo pro chão. Então tem muita questão da falta de educação. Estão cobrando empresa? Tem falha? Tem. Só que nunca deixou de passar. Não deixam de passar. Na minha rua passam lá por volta de meio-dia, segunda, quarta e sexta.
Eu sei porque eu chego em casa às 11h30 e coloco meu lixo para fora às 11h30. Mas tem que ser visto essa questão, gente. O meio ambiente precisa de ver isso. O que é feito com isso? Tem que ser feitas mudanças na educação da população. Muito obrigado. Bom, senhor Adolfo, eu acho que foi muito bem colocado por senhor várias questões aqui. Não são problemas apenas, né? Eu acho que são várias políticas públicas que a gente tem que pensar, como foi falado aqui, a questão dos animais, dos cachorros, a questão das políticas públicas e educacionais foram muito bem colocadas pelo senhor. Concordo com todas as colocações do senhor. Eu acho que isso é um trabalho em conjunto, não só, né, da empresa União Reciclável, de todos nós. A gente tem visto, o Anésio, hoje você não está mais na Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente tem visto aí uma melhora nos trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente, que vem fazendo essas discussões, esse trabalho nas escolas. Eu já tenho visto feito, eu acho que os colegas aqui também têm. Claro que são questões que a gente trabalha a passos lentos, mas a gente tem visto sim. Da minha fala aqui, a gente trouxe essa questão dessa educação continuada e dessa educação continuada para a população. Concordo com o senhor com todas as colocações e realmente são questões que a gente precisa discutir sim e discutir com a população. Discutir não só com nós, mas com a população toda. Porque hoje o senhor trouxe aqui esse ponto, mas a gente tem diversos momentos que a população também não participa. Então, é importante não só a gente vir na Câmara no dia que a gente for receber uma moção, mas que a gente venha nas reuniões, que a gente participe das audiências públicas, que a gente participe. A gente teve aqui a audiência pública do orçamento municipal, foi divulgada nas redes, foi divulgada, a gente teve uma participação da população. Então, assim, a gente sabe das nossas falhas, a gente sabe do que a gente enfrenta, mas a gente precisa de um trabalho em conjunto, não só, né? A gente está aqui para representar todos, mas a gente precisa da população trabalhando em conjunto com a gente também. Então, assim, a gente fica feliz com essa colocação que o senhor trouxe para nós e a gente acredita, sim, como o senhor Lindomar trouxe aqui essa questão que vai trazer a apresentação do aplicativo para a gente, que isso seja divulgado, Anésio, né, nas redes da prefeitura, como que vai ser essa utilização. A gente está aqui hoje, foi o primeiro momento, mas a gente falou aqui da audiência pública. Se a gente marcar uma audiência pública, a gente quer essa casa cheia com a população também, porque essa casa é de todo mundo. Então, se a gente marcar uma audiência pública, que a população venha, que a população opine, que a população fale e construa com todos nós, tá bom? Obrigada. Mais algum vereador, alguém deseja fazer uso da palavra? Antes de encerrar essa palavra, eu vou falar, esse é o primeiro passo. De repente, igual você falou, não é só a culpa da União. Tanto que aqui está a Câmara, população, União Reciclável e Executivo. A gente tentar fazer um trabalho em conjunto para tentar resolver os problemas. É difícil, mas a gente tem que tentar resolver. Foi o primeiro passo, vamos ver se a gente dando continuidade. Dia 9 tem a outra reunião do aplicativo, que a gente vai vendo que as coisas vai melhorando de acordo com o que é possível. Tá? Então, dou por encerrar essa palavra. Eu sou o Lindomar. Isso. Eu te agradeço você, o Anésio, representando o executivo aqui. E a gente aqui dentro da Câmara, acho que todos os vereadores estão disponíveis para a gente tentar resolver e solucionar o problema desse problemazinho de Goianá. Tá bom? Obrigado. Só um desculpa aí que eu achei que a Bia já tem dado a pauta, o início desse cara, a fala desse cara, mas eu entrei no assunto aí sobre a TV digital, desculpa que eu tenho falado. Não, é bom que a gente já está ciente, se alguém perguntar, já está ciente disso. Não fala dele, já terminado a pauta. Agora eu entrei no assunto da TV digital, me desculpa, eu entrei no assunto da área. Não. O pessoal do telefone pode pegar todo mundo aí, qualquer um pode ligar para mim qualquer hora que eu atendo. Às vezes o pai liga para mim, eu já resolvi tantas coisas. Você já pediu para mim, a gente resolve sempre na hora, no mesmo dia. Não deixa para outro dia não.
Obrigado a todos. Solicito que o meu secretário proceda à leitura do expediente dessa reunião. Leitura do expediente, sessão ordinária, 15 de dezembro de 2025. Pareceres concluídos pela aprovação dos projetos de lei ordinária 661. Pareceres concluídos pela rejeição aos vetos 02, 03, 04 e 09 de 2025, aos projetos de lei ordinária 27, 36, 37 e 54 de 2025. Projeto de lei ordinária 60 de 2025, de autoria do excelentíssimo prefeito de Guaianá, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CODEG, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FMDE, e o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, PMDE, de Guaianá, e da outras providências. Projeto de lei ordinária 61, de autoria do excelentíssimo prefeito de Guaianá, que dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no município de Guaianá, e da outras providências. Vetos 01, 05, 06, 07, 08 e 010 de 2025, aos projetos de lei ordinária 26, 48, 49, 50, 52 e 53 de 2025, respectivamente. Vetos 02, 03, 04 e 09 de 2025, aos projetos de lei ordinária 27, 36, 37 e 54 de 2025. Estes com parecer pela rejeição. Vetos 11 ao 15 aos projetos de lei ordinária 40, 41, 45, 43 e 44, respectivamente. Moção de aplauso de autoria do vereador Samuel Sconelli a serem encaminhadas aos atletas de jiu-jitsu Davi Caldeira Vidal, de natação Juliane Antonelli Pires e Raquel Rodrigues de Paiva, e a professora de natação Uine de Azevedo Ribeiro. Moção de aplauso de autoria do vereador André Luiz a serem encaminhadas aos servidores ou servidores da Prefeitura Municipal de Guaianá, admitidos em 1995, todos ainda em efetivo exercício de suas funções: Dória Duarte, Flávia Beatriz Gonçalves, Jaqueline Francisquini de Oliveira, Zé Maria da Silva Souza, Marli Matos da Silva, Roger de Jesus Pinto, Silvana Aparecida Ribeiro de Moraes, Sérgio Roberto de Souza Ribeiro, Silene Alvim Lopes, Soraya Poliero Garcia de Souza, Sorana Cristina Damasceno, Vanilda Colombo Tavares e Vanusa Silveira Alves. Moção de aplauso, vereador André Luiz, a serem encaminhados aos servidores e servidores da Prefeitura Municipal de Guaianá, admitidos no primeiro concurso público de 1998, todos ainda em plena atividade: Alex Zaire, Ana Cristina Fracetti, Fabiano de Paiva Guimarães Rezende, Fernando José de Almeida Matozinho, Júlio César de Assis, Manuel Reis da Silva, Moacir de Souza, Rosilene Doroteia Lopes Loures Ribeiro, Valéria Cristina Nunes Campos e Wesley Daniel Silva. Moção de aplauso de autoria do vereador André Luiz a serem encaminhadas aos servidores da Câmara Municipal de Guaianá, admitidos no primeiro concurso público de 1998, ambos também em plena atividade em suas funções: Davidson Caputo Dalvo e Arson Oliveira Freitas. Moção de aplauso de autoria do vereador André Luiz a ser encaminhada ao vereador Paulo Lopes Toledo, único vereador eleito para as outras legislaturas municipais. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente dessa sessão. Obrigado, secretário André. Palavra livre. Declaro a palavra livre aos vereadores. Essa é a última sessão ordinária atual na sessão legislativa. Para não ficar nenhuma proposição pendente para as próximas sessões legislativas, ao mesmo tempo, atendendo a solicitação do prefeito de Guaianá, pergunto se todos concordam ser referida tramitação excepcional aos PLOs 60 e 61, sendo em segundo, respectivamente, ambos votados, formando concluídos nessa reunião. Todos os vereadores concordam que esses dois PLOs sejam votados em primeiro e segundo turno? Todos ok. Então a palavra ali está aberta. Todos concordaram? Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria só de convidar, os nossos amigos vereadores em relação ao veto 054, para que possamos acompanhar o parecer emitido pelo nosso procurador jurídico diante da importância desse projeto de lei apresentado. Apresentei esse projeto de lei ordinária, fazendo com que o Poder Executivo fixe nas placas de obra pública um QR Code que direcione a população diretamente para os gastos daquela obra.
Isso é uma forma de quê? De nós, enquanto vereadores, e de nós, enquanto população, fiscalizarmos os gastos públicos do Poder Executivo do nosso município. E assim acompanhar o andamento daquelas obras ali. Por exemplo de duas obras recentes que foram feitas no município de Goianá. Parabenizo a vereadora Aline pelo trabalho que foi desempenhado lá também por ela, que é o da UBS, no assentamento, uma obra muito importante. Também do cercamento do lote da prefeitura, que a obra da UBS 140 mil, parece que o do cercamento do lote da prefeitura é 99.500. Então a população chega na gente e questiona sobre essas obras. Então que possa ter ali esse QR Code direcionando diretamente a população, de forma que não reste dúvida na população sobre o andamento daquela obra. Não reste dúvida na população sobre aquilo que está sendo feito de forma correta. Então que a população possa ter mais esse mecanismo de fiscalização para acompanhar mais perto, né? Por mais perto e com mais segurança as obras do nosso município. É isso que eu queria trazer aqui, senhor presidente. Sobre as moções, nós já falamos no início, quando entregamos cada uma delas. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Mandou por encerrada a palavra livre. Ordem do dia. Pareceres concluídos pela aprovação dos projetos de lei ordinários 60 e 61 de 2025. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovados os pareceres mencionados. Pareceres concluídos pela rejeição dos vetos 2, 3, 4 e 9 de 2025 aos projetos de lei 27, 36, 37 e 54 de 2025. Importante mencionar que a aprovação dos pareceres importará na rejeição dos referidos vetos. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovados os pareceres mencionados, portanto rejeitados os vetos das leis ordinárias 27, 36, 37 e 54. Logo, para esses projetos está mantida a aprovação já conferida nessa Casa Legislativa. Os 2, 3, 4 e 9 foram vetados. Vetos 1, 5, 6, 7, 8 e 10 de 2025. Os projetos de lei ordinária 26, 48, 49, 50, 52 e 53 de 2025, respectivamente. Importante mencionar novamente que a aprovação desses vetos importará na rejeição dos projetos de lei referidos. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado mencionados vetos e, portanto, rejeitados os projetos de lei ordinária 26, 48, 49, 50, 52 e 53 de 2025. Vetos 11 a 15 aos projetos de lei ordinária 40, 41, 45, 43 e 44, segue todos para a comissão para análise. Projeto de leis ordinárias 60 de 2025. Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CODEG, e fundos. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado de forma conclusiva o PLO 060 de 2025, conforme decisão plenária, primeiro e segundo turno. Projeto de lei ordinário 61 de 2025, Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Projetos de Origem Animal. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado de forma conclusiva o PLO 061 de 2025, conforme decisão plenária, primeiro e segundo turno. Moções de aplauso a serem encaminhadas aos atletas de jiu-jitsu e a professora de natação. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovadas as moções. Moções de aplauso a serem encaminhadas aos servidores da Prefeitura Municipal de Goianá, admitidos em 1995. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Declaro aprovadas as moções. Moções de aplauso ao serem encaminhadas aos servidores da Prefeitura Municipal de Guaraná, admitida em 1998. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado as moções. Moções de aplauso a serem encaminhadas aos servidores da Câmara Municipal de Guaraná, admitida em 1998. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovadas as moções. Moções de aplauso a serem encaminhadas ao vereador Paulo Lopes Toledo. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovada a moção. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos e obrigado.